Deus abençoe, povo de Deus. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para levar a mensagem aos irmãos da Igreja Batista em Andaraí, às suas congregações, como também às pessoas que nos prestigiam com a sua atenção. Para a honra e glória de Deus, continuamos meditando Ano do Perdão. E nada melhor do que o perdão para que a gente viva esse tempo de pandemia, fazendo da nossa casa, da nossa família, uma verdadeira igreja, atuando com o perdão para que o nosso relacionamento fique como Cristo deseja. O perdão só pode ser dado por quem já é perdoado. Por isso, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Antes, sede misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E nesse caso, a gente sabe que o sacrifício do perdão faz de você família de Deus. Faz de mim família de Deus. E como família de Deus, o homem deve amar no perdão de Cristo a esposa, fazendo-a se tornar idônea. Porque amando no perdão de Cristo, o homem leva a esposa a ser idônea. Veja o nosso texto em Efésios capítulo 5, de 25 a 28, que diz assim: Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ou seja, marido cristão ama esposa idônea, não a submissão. Isso nós vamos ver no nosso parágrafo, que diz assim: ao manifestar o perdão em Jesus, Deus aproxima a família da idoneidade conjugal pelo exemplo do amor sacrificial de Cristo pela igreja, para tirá-la das impurezas e tê-la idônea a Ele. Conforme Filipenses 3, versículo 20 e 21, que fala da cidadania, porque a nossa cidadania está nos céus, donde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso, ou seja, idôneo a Ele, capaz de também sujeitar a si todas as coisas. Amando no perdão, o homem cristão não cobra submissão à esposa. Antes, pelo contrário, mostra-se harmônico com Deus, por fazer da fragilidade dela a oportunidade de potencializar a idoneidade da qual ela já é herdeira, conforme 1 Pedro 3,7, que diz assim: vós homens, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, porque ela é herdeira da mesma promessa, ela é co-herdeira com você, ou seja, antes da promessa chegar para o homem, já estava na mulher, porque foi através dela que Deus projetou a vinda do homem. Por isso que o homem, o marido cristão, ele não pode ser machista. Ele tem que ter a mulher como vaso mais frágil, mas com a obrigação de potencializar a idoneidade dela, que é muito sacrificada nesse mundo machista. Também, amados, amando no perdão de Cristo, o homem leva a esposa a ser idônea, porque cabe ao marido zelar a esposa como se zela de uma videira. E Jesus fala da videira com muita ternura, e nós temos no Salmo 128 a seguinte mensagem, no versículo dos versículos de 1 a 4. Cabe ao marido zelar a esposa como se zela de uma videira. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho de suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira em roda da sua mesa.
Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. Mas veja bem, uma videira, ela precisa de ser muito bem zelada para que ela dê muito fruto. E o homem de Deus, o homem cristão, é a pessoa ideal. Você, meu irmão, é uma pessoa escolhida por Deus para ter no seu matrimônio a oportunidade de zelar de uma moça que você leva para sua casa para assumi-la como esposa e tratá-la como se trata uma videira, sem se importar de como foi o princípio da vida dela, porque o mais importante é a partir do momento que ela está convivendo com você, porque você é responsável diante de Deus para representar-se diante da esposa como Cristo é representado diante da igreja. E nessa condição, a nossa responsabilidade é muito grande, como homem, como marido, porque nós devemos amar como Cristo amou. E Cristo se sacrificou. Ele deu-se a si mesmo na cruz pela sua igreja, para apresentá-la diante de si, idônea, tirando todas as manchas, tudo aquilo que impedia ela de ser perfeita, porque a perfeição dela já existia no âmago. Porque a igreja, Deus não está pegando uma coisa que não presta, Ele está pegando uma coisa boa que está toda amarrotada, mas que é boa, que é a igreja, que é a humanidade. É boa para Ele, foi Ele que fez, Ele tem projeto, Ele tem propósito. Assim também é a esposa que você escolheu, é a pessoa que confiou em você, como a igreja confia em Cristo. E agora diz assim, em João, no capítulo 15, Jesus faz a mesma analogia, dizendo: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o viticultor. Todo ramo em mim que dá fruto, Ele corta, Ele limpa, para que dê mais fruto. E o que não dá fruto, Ele corta e lança fora. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podereis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Então, amados, seja uma pessoa de Deus para que a sua mulher seja idônea, naquela idoneidade que você espera das coisas boas que você acha que merece. Mas acontece o seguinte, se você for um mau caráter e a mulher for idônea a você, ela também será um mau caráter, entendeu? Então você precisa estar bem alinhado com Cristo, porque Cristo te limpa para ser idôneo a Ele. Como você deve proceder bem com sua mulher, para que ela seja idônea a você, mas com você já sendo idôneo a Deus. Então se qualifique na idoneidade com Deus, para que você tenha uma mulher idônea, como Deus já fez Eva idônea para Adão. Encerrando, devemos lembrar que essa idoneidade precisa também do carinho, do processo da misericórdia. Pois o que é que acontece? Em tempo de pandemia, as pessoas se apavoram. As mulheres agora precisam de mais carinho, de mais compreensão, porque até a gente já está mais nervoso, está mais preocupado em fazer tudo certinho quando sai, quando chega em casa. E a gente precisa ser mais carinhoso ao chegar em casa, ser mais carinhoso com a família e ser bem zeloso da mulher, porque é ela que transmite para os filhos tudo aquilo que você passa para ela. Então, amado irmão e amigo, faça-se esse marido, um marido cristão, um marido que, amando no perdão de Cristo, leva a esposa a ser idônea. Então vejamos na nossa conclusão. No segundo capítulo da Bíblia Sagrada, é evidente que o homem só encontra a idoneidade na mulher por ela ser feita da sua substância e da mesma inteligência, cabendo-lhe transmitir a ela o que a qualifica nessa condição de idônea, pela sua convivência, conforme Gênesis 2, 18, 23 e 24, que diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja idônea. Então disse o homem: esta é agora osso de meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe,
e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Olha a idoneidade aí. Deixou o pai e a mãe, deixou os costumes que tinha em casa, para, na convivência, tornar-se idônea a esse homem que a trata com a delicadeza que é necessária para que isso aconteça. Amém? Então, qual é a resposta final? Diante dessa evidência, marido cristão sábio é o homem que se faz sacerdote do lar e leva a esposa a ser idônea por admirá-lo como condutor na liberdade do perdão, conforme Números capítulo 30, de 6 a 8, que diz: se ela se casar enquanto ainda estiverem sobre ela os seus votos, ou o dito e refletido dos seus lábios com que se tiver obrigado, se seu marido lhe o vedar no dia em que o souber, anulará o voto que estiver sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios com que se tiver obrigado, e o Senhor lhe perdoará. Ou seja, até um voto que ela tenha feito para Deus, na sua juventude, na casa de seu pai, e ela se casa no dia que o marido souber, tem a autoridade divina para poder libertá-la desses votos que talvez já não faça mais nem sentido na sua vida, na vida dela. Por isso, homem, busque conhecer a sua esposa, busque saber o que é melhor para ela, e que Jesus nos abençoe, e que a gente não deixe nossas esposas nas mãos de falsos pastores, na mão de falsos desejos, nas mãos de falsas orientações, porque você tem autoridade santa para orientá-la a fazer as coisas conforme as Escrituras mandam. Ame sua esposa, facilite a idoneidade dela a você, sendo você também idôneo a Deus na maneira de lidar com ela. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.